Boa noite a todos. Começamos a gravar. A gente vai começar a nossa terceira aula de análise e aí a gente vai continuar falando sobre funções contínuas, dessa vez ainda num escopo bem pontual, né? Mas talvez a gente comece a falar dessa relação entre as funções contínuas e também a topologia do espaço, né? Porque eu para começar, o que vocês entendem como topologia, né? O que vocês entendem como topologia? Eu acho que eu já falei sobre isso, mas não custa a gente relembrar. O que eu entendo ou o que eu lembro? Porque são perguntas Não, é o diferentes. que você entende, primeiro. Ai, meu Deus. Eu prefiro deixar para os colegas participarem. Não, é bom todo mundo participar, pode falar. Tá, ó, eu vou dar é conceitual, beleza? A Giovana pensa em retas, né? Beleza. É porque assim, a reta, ela é o objeto que a gente está estudando. Mas a topologia, ela é o mapa. Ela é o mapa, ela é o mapa da criação dos conjuntos, beleza? Ela é o nosso mapa do que acontece. É assim, é o mapa do que a gente pode usar, do que a gente pode fazer. Ela é entendida um pouco como um mapa no sentido de construção dos objetos que a gente tem. Então, o mapa que eu desenhei para vocês, em essência, foi um mapa através de fechados, né? Foi um mapa através de fechados. A maior parte dos mapas, quando a gente constrói, na verdade, a gente constrói os mapas através dos conjuntos abertos. Só que para poupar tempo, eu preferi, e também a gente ganhar um pouquinho, eu preferi desenhar esse mapa através dos conjuntos fechados, né? Então, só lembrando no sentido de topologia para a gente, um conjunto fechado, ele é um conjunto onde toda sequência convergente vai ter que convergir para um elemento do fechado, beleza? Simplesmente assim, toda sequência convergente converge para um elemento do fechado. E aí, dentro desse mapa, a gente tem alguns objetos importantes, que são os abertos, né? Ou seja, um conjunto é aberto se todo ponto é ponto interior. E aí, as funções contínuas, elas têm uma relevância no nosso contexto, né, de conjuntos abertos, ou da topologia de maneira geral, porque ela vai ser um objeto que vai ter que conseguir transitar por mapas. O que é uma função? Né? Quando a gente pensa uma função, a gente está indo de. A gente. Só abrir aqui. Quando a gente pensa em função, a gente tem função de um conjunto A num conjunto B. Então, o que a gente, se pensar estrategicamente, é que a gente tem um conjunto A de um lado, ou seja, esse conjunto A ele tem um mapa, beleza? Ele tem um mapa. E você tem o conjunto B com outro mapa aqui. E uma das perguntas, de certa forma, relevantes é se você pode, através do mapa, né, se você tem funções contínuas boas, você consegue, através do mapa sobre B, obter elementos interessantes dentro do conjunto A. E aí, o ponto é que quando f é contínua, né, então, assim, quando f é contínua, a gente vai falar sobre continuidade de novo, a gente tem algumas coisas interessantes sim. Bom, a primeira delas, e é um teorema relevante, é que se você pegar conjuntos abertos ou fechados, né? Ou fechados, a pré-imagem desses objetos no conjunto A, ou seja, esse daqui é um objeto que está dentro de B, então, sei lá, B1. E aí, quando você levar ele através da pré-imagem, lembra que pré-imagem não é função inversa, é pré-imagem. F é menos 1 aqui, você vai levar esse conjunto no conjunto A de alguma forma, digamos que ele vai estar assim, ou seja, esse aqui que vai ser o seu
digamos que esse aqui seja a pré-imagem de B1, né? F é menos 1 de B1. Aí, o ponto é que esse conjunto aqui, ele vai ser aberto em A, né? Ele vai ser aberto em A. Então, assim, ela tem essa característica de, quando você olha abertos no conjunto B, você leva de volta, né? Você traz de volta abertos no conjunto A. Se você pegar fechados no conjunto B, você leva de volta fechados no conjunto A. Outra coisa interessante é o seguinte: se você pegar conjuntos conexos, aí precisa de um pouquinho mais, né? Precisa ser um pouquinho mais rebuscado. Se você pegar conjuntos conexos no conjunto A, você vai levar em conjuntos conexos no conjunto B, e se você pegar compactos no conjunto A, esses conjuntos também vão ser levados em compactos no conjunto A. Então, a gente tem essa brincadeira aí, né? Assim, a gente tem 4 objetos relevantes dentro do conjunto dentro da topologia: abertos, fechados, compactos e conexos. São 4 caras relevantes. O ponto é que as funções contínuas, elas mapeiam de forma interessante o que está do lado da imagem. Ela faz o quê? Ela pega elementos, já vou deixar você falar, Juliano, ela pega elementos da imagem e traz de volta, né? E ele reconstrói os abertos e os fechados, né? Então tem objetos na imagem e uma espécie de topologia inversa através desses abertos e fechados que eu jogo aqui no conjunto imagem, ou seja, eu posso definir uma topologia sobre o conjunto A baseado na topologia do conjunto B, e ao mesmo tempo eu tenho conexos e compactos no conjunto A, ou seja, no conjunto de saída, aonde eles vão levar em conexos e compactos no conjunto B. Então a gente vai conversar um pouco sobre essa estrutura. Não necessariamente agora, mas nas 2 próximas aulas. Nessa aula e na próxima eu quero chegar a esse tipo de conversa, né? Porque eu acho que funções contínuas ela vai tratar sobre isso. Agora, Ju, fala que você estava me perguntando. Então, o senhor sabe que eu fico extremamente nervosa para falar alguma coisa assim, né? Mas eu vou quebrar isso aí e vou te perguntar. É porque a topologia, né, tipo, se eu estiver falando besteira também, fala aqui, Tudo bem. me corrige. Mas a topologia, ela também é conhecida como geometria das superfícies, é isso ou não? Na verdade, toda superfície tem uma topologia. Uhum. Então, geralmente ela tem uma topologia induzida por uma função. Uhum. Vamos entender assim. Você tem uma. Que é uma superfície? Né? Imagina que você tem. Só para registrar aqui o parênteses. Você tem uma superfície aqui, digamos alguma coisa assim. O que é essa superfície, geralmente? A superfície, ela não é nada mais, nada menos do que uma função, né? Ela é uma função de R2 em R3. Ela é uma função de R2 em R3. Beleza? Isso é uma superfície. Aí, o que a gente faz para induzir essa topologia dentro dessa superfície? A gente olha para a topologia de R3. A gente vai dizer o seguinte: você vai pegar um aberto aqui. Esse cara vai ser aberto se você conseguir uma bolinha em R3, de tal forma que esse pedaço aqui que eu esteja olhando dentro da superfície está todo contido dentro da bolinha. Então, a gente pega a topologia do R3 para induzir uma topologia, que a gente chama de induzir uma topologia na superfície. Eu acho que não foi isso que você me perguntou, mas a ideia de uma Não, resposta. eu ainda não fiz a pergunta, não. A pergunta, na verdade. Beleza. Não, beleza, eu entendi. Aí o que acontece? No caso, assim, está relacionado à geometria, porque a gente está trabalhando como o senhor acabou de explicar, né? E isso no que tange a proximidade, certo? Mas por que não a distância? Por que a gente pode relacionar isso? A proximidade, por isso que a gente utiliza o conceito de limite, de continuidade, mas a gente não pode relacionar isso à distância, e sim à proximidade. Nossa, parece que eu vou ter um infarto, porque eu estou tremendo aqui. Não, fica tranquilo. Mas é a mesma coisa. A distância, no caso, a gente trabalha com a distância. Olha,
Eu vou abrir aqui um slide novo e olha a definição de continuidade, né? Eu acho que é importante a gente olhar a definição de continuidade sempre É que porque eu li possível. um livro, uma parte de um livro, uma vez, eu não lembro que material era esse, e estava falando justamente isso, que não era relacionado à distância, mas sim à proximidade. E isso foi uma dúvida que eu fiquei pensando muito sobre isso. Por É que que porque não? nem é porque nem todo lugar você pode falar em distância. Para você definir distância, você precisa de uma métrica. E nem sempre a gente tem métrica nos espaços que a gente está trabalhando. Muitas vezes são espaços topológicos, onde você só define a vizinhança e você não tem um objeto para medir. Você só sabe quem é a vizinhança, mas você não tem medições. Então, assim, mesmo sem ter medições, você ainda consegue fazer topologia. Então, por isso que a gente está falando em proximidade, não necessariamente em distância. Só que o Entendi. ponto é que distância é proximidade, né? O ponto é distância é proximidade, mas nem sempre proximidade é distância, Sim, compreendi. beleza? A pequeno pertencente a. Ó, só vamos lembrar aqui a nossa definição de continuidade. Eu vou chegar a próximo a essa definição topológica que você está comentando. Tá? Só que assim, vamos lembrar o que é uma função contínua, né? Num ponto A pertencente ao conjunto A. Qual é a definição? Vamos lá. Alguém fala para mim, hein? Existem três condições, né, para a gente obedecer para que ela seja contínua, né? Tá. Quais são? Nossa, eu tô nervosa Vou demais. fazer o seguinte, vou te deixar descansar. Como a definição de continuidade a gente já viu, eu vou pedir para que o Boia ou a Giovana compartilhem comigo a definição de continuidade aí que vocês estudaram aí durante a semana. Ouviram? Ela parece com a de definição de limite, só tem uma diferencinha pequena. Boia, Giovana. Ó, vou começar aqui, hein? Começa com para todo. Tô Ai, esperando. eu não tô conseguindo colocar em palavras, mas a gente falou um negócio de quando todos os pontos do domínio, quando todos os valores do domínio têm valores no contradomínio, não é isso? Não, isso é a definição de função. Eu quero a Assim, definição de continuidade. Essa é a definição de função. A definição de função de fato é essa. Mas a de continuidade é aquela. É igualzinha de limite. Como é que é de limite? Para todo epsilon maior do que zero. Depois é o quê? Boia, me ajuda, Boia. Você está falando Do Gabriel. continuidade. Fala, Thiago. Me Oi. ajuda aí. É de continuidade mesmo, de Continuidade continuidade. numa função inteira ou num ponto? Como é que é isso aí? Num ponto. Continuidade num ponto. Ué, no É, ponto? é igual a Ué, limite. Para todo epsilon maior do que zero. nossa, igual a limite. Eu ia dar É. outra definição, na verdade. Não, ó. Para todo Eu epsilon só maior do ia... que zero. Fala. Porque eu lembro que quando uma função é contínua num ponto, é porque o limite existe, Hum. não é? Isso. Ó, essa é a definição do cálculo. Vamos lá. No cálculo, Ah, vou tá. botar uma barra aqui, ó. Cálculo. Cálculo. Né? Cálculo, né? O f é contínua se o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a f de A, né? Isso é a definição do cálculo. É isso que a gente diz. Agora, o ponto é que a definição de continuidade ela é um pouco mais sutil. A gente conversou sobre isso na última aula. Porque a definição do de limite ela exige que A seja um ponto de acumulação. A definição de limite exige que A seja um ponto de acumulação. A definição de continuidade não precisa. Tá? Então, ó, por isso que eu vou dizer aqui, ó, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero. É claro que esse delta depende de A e epsilon, né? Tal que, para qualquer que seja x pertencente a A, tal que
módulo de x menos a seja menor do que delta, então módulo de f de x menos f de a é menor do que epsilon. Essa é a definição de continuidade. E aí eu tenho a observação aqui. Ó. Por que essas definições são diferentes? No cálculo, a gente supõe que isso é a mesma coisa. Só que aqui o OBS é o seguinte, na definição de continuidade, em continuidade, o A não é ponto de acumulação, não precisa ser ponto de acumulação. Não precisa ser ponto de acumulação. Então, beleza? Então, essa é uma das diferenças cruciais. O A não precisa ser ponto de acumulação. Isso, né? E isso acarreta o quê? Que qualquer função f de z em R é contínua. Por quê? É contínuo. Por quê? Por que toda função de z em R é contínua? E aí? Alguém se habilita a dizer por que toda função de z em R é contínua? Toda? Toda função de z em R é contínua. Isso é engraçado. Pô, toda? Toda função. Ó, vamos olhar. A definição é essa aqui. Para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se o x se o x, né, se o módulo de x for menor do que a, então o f de x menos a é menor do que epsilon. Fala, Rodolfo. No caso ninguém responde, eu posso tentar responder. Responde aí. Bom, assim, eu vou falar como é que eu entendo. Pode não estar muito preciso ou pode estar errado. Quando a gente olha para a definição aí de continuidade, né? Primeiro, vamos olhar que existe dois pontos importantes, o x e o a, né? A gente está começando a olhar eles. E aquele módulo de x menos a está falando de distância de x menos a, né? A distância de x até a tem que ser menor do que o delta para a coisa funcionar. Ou seja, são pontos muito próximos, não é tão próximos quanto a gente queira. Se você pensa em uma função, um conjunto discreto, né? Que existem, eles são pontos isolados. Então é fácil ver que se você pega uma distância em um epsilon, um delta menores do que a distância de um ponto até o outro, os únicos caras da função que vão estar dentro desse intervalo, dentro dessa vizinhança, é o próprio ponto em questão, né? Ou seja, é onde o f de x e o f de a vão coincidir, né? E x menos a vão coincidir, vão dar zero, então vai ser menor de qualquer epsilon, qualquer delta positivo que a gente escolha. É mais ou menos isso, né? Na verdade, é exatamente isso. Tá? Beleza. O Rodolfo... Vocês entenderam o que o Rodolfo falou? O que o Rodolfo falou é exatamente isso que eu estou desenhando aqui. O que ocorre? Eu entendi, mas a determinado ponto eu parei de acompanhar. Eu acabei não pegando o raciocínio todo. O que ocorre aqui, ó, tá vendo? Eu desenhei. Se A é um número inteiro, então eu posso escolher um delta de tal forma que esse delta ele seja inferior a um número inteiro, correto? Então basta eu escolher ele, sei lá, igual a meio. O ponto é que os números inteiros que existem no intervalo de centro A e raio meio, por exemplo, né, se delta for igual a meio, o único número inteiro que tem no intervalo de centro A e raio meio é o próprio A. Então, a condição é o seguinte, ó, é para todo x pertencente a A, no caso esse A é o próprio Z, né? Tal que o módulo de x menos A é menor do que 1 sobre 2. Só existe um número inteiro que satisfaz essa condição aqui, que é o próprio A.
beleza? Então, nesse sentido, quando você for fazer módulo de f de x menos f de a, o único número que está ali dentro é o a. Isso significa que esse módulo também é zero. E isso aqui é menor do que epsilon para todo epsilon. Foi por isso que toda função que a gente define aqui dos números inteiros na reta, ou em qualquer outro conjunto, enfim, isso sempre vai ser uma função contínua. Agora, não faz sentido você calcular o limite quando x tende a de f de x se f está definido em z, né? Se f for uma função de z em R. Faz sentido eu falar em continuidade, mas isso aqui não faz sentido. Isso aqui não existe. Beleza? Isso aqui não existe nessa conotação. Então é por isso que a definição de continuidade é diferente da definição de limite. Beleza? É claro que quando a gente está falando de R em R, aí essa definição, ok, elas ficam iguais, né? A gente tem essa conotação. Só que definição de limite é uma coisa, definição de continuidade é outra. Elas são parecidas? São. No contexto do cálculo, isso não vai influenciar em nada? Não, não vai influenciar em nada, mas elas são diferentes, beleza? Ficou claro, gente? Todo mundo comigo? Ficou claro. Beleza. Vamos falar um pouquinho mais de... Tá naquelas notas, né? Aí a gente continua aqui, tem as definições de limite, e aqui tem algumas observações, alguns exemplos. Por exemplo, que todo polinômio, né, é contínuo, e aí isso segue das demonstrações que a gente fez anteriormente. Se você tem uma função contínua, as funções contínuas ela formam uma álgebra, né? Assim, eu acho que o mais razoável é dizer assim, elas formam uma álgebra no sentido de que você tem multiplicação, você tem divisão quando f não for... quando f de a for diferente de zero, né? Se f de a for diferente de zero, então você tem a divisão, né? E essa divisão vai continuar sendo contínua. Então, assim, sobre essas condições, você tem que... As funções contínuas formam uma álgebra, ou seja, você tem soma, você tem produto, você tem divisão, então não tem muito mistério. Aqui eu até refiz aqui a parte da divisão, mas ela não tem muito mistério. Eu acho que o que vale a pena a gente fazer aqui um pouquinho, um exercício, é esse exercício de provar que se a composição de funções contínuas ainda é contínua. Esse é um exercício bacana de fazer, né? Aí eu vou fazer aqui com vocês. Beleza? Esse exercício, ele lembra bastante, né, para você ver assim, eu estou repetindo alguma coisa que eu já fiz na aula passada. Na aula passada, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, se f é uma função, o limite existe se somente se toda sequência convergente, né, é o critério sequencial, né? Na aula passada, a gente fez aqui o critério sequencial, que é o seguinte, o limite de f de x quando x tende a A é igual a L, se e somente se, para toda sequência, né, para qualquer que seja xn tal que limite de xn é igual a A, então o limite de f de xn é igual a L, né? Então, assim, quando eu não coloco nada aqui embaixo é porque é quando n tende a infinito, beleza? Mas aqui, n tende a infinito, n tende a infinito. Então, assim, o limite de sequência, né? E isso é um bom critério para mostrar que algo não existe, né? E a gente viu o exemplo, o exemplo de seno de 1 sobre x, né? O limite de seno de 1 sobre x não existe, e o melhor que você faz é pegar duas sequências que convergem para zero e você vê que o limite não vai existir nesse caso. Tá? Agora, sobre o mesmo aspecto, um resultado interessante é o sobre a composta de funções contínuas. Então, se a gente tem f de A em B
I é F, G, né? Deixa eu botar aqui assim. G de... Vou botar aqui assim. Vou botar G de D em H. Tal que F de A esteja contido em D. Beleza? Tal que F de A esteja contido em D. Se F é contínuo em A, né? Em A, pertencente a A. E G é contínuo em B igual a F de A. Então, isso implica que G bola F é contínuo em A. Beleza? Então, assim, a ideia é um pouco essa. Mais uma vez, né? Assim, a ideia é pensar sempre de trás para frente, né? Você está olhando para 3 retas aqui, né? Se a gente pensar sobre a reta no caso, né? Aqui é o resultado final. Então, aqui, na verdade, eu tenho o G de B. Eu tenho o G de B. Nesse lado aqui, eu tenho o B que é igual ao F de A. E no primeiro elementinho aqui, a gente tem o A. O ponto é o seguinte, a definição que a gente quer propor é a definição de continuidade. E a definição de continuidade sobre a composta aqui, né? Ou seja, é sobre o G que a gente vai conversar, o primeiro cara. Então, o epsilon que a gente vai falar vai estar tratando do G. E aí, a partir desse, ele vai gerar um delta. E esse delta, ele vai conversar, digamos, um delta 1, né? Esse vai gerar um delta 1. E aí esse delta 1, ele vai conversar com o B, né? Ou seja, aí a partir daquele delta 1 é que a gente vai obter o delta de fato que vai comandar o A. Assim, ficou clara a ideia que a gente vai estabelecer aqui? Mais uma vez, eu vou olhar para a definição de limite, né? Definição de limite está aqui, né? Poucas mais aqui. Definição de continuidade, né? Para todo epsilon maior do que zero, existe um delta. Agora, esse epsilon aqui, esse primeiro epsilon aqui, que a gente está falando, ele é um epsilon que vai conversar com G. É isso que eu estou falando para vocês, entendeu? Então, esse primeiro epsilon aqui, ele vai conversar com G. E aí, a partir desse epsilon, porque ela é contínua, vai existir um delta. E aí, esse delta vai estar conversando com quem? Vai estar conversando com F. Aí, a partir desse cara vai existir um outro delta, um delta zero. E aí, pronto, aí acabou. Então, a gente vai andar para trás. Ficou clara a ideia? Então, vou... Gente, se tiver alguma dúvida, vocês falam, porque senão... que análise é meio complicado a gente não fazer assim, porque a gente precisa demonstrar as coisas, né? Então, assim, se eu não demonstrar as coisas, eu acho que fica meio perdido, entendeu? Por exemplo, a gente podia ler a demonstração ali, mas eu acho que não ficaria tão bom. Então, como eu quero provar uma coisa que é para todo epsilon, a gente sempre começa com seja epsilon maior do que zero, né? Aí, para este epsilon, para este epsilon, existe, eu vou chamar de um delta 1 maior do que zero, tá ok. O ponto é que eu estou supondo que G e F são contínuas já. Então, assim, apesar de não escrever aqui, eu estou já fazendo essa suposição, né? Para este epsilon existe um delta 1, tá ok. Esse módulo, aí eu vou escrever assim, ó, de y menos b é menor do que delta 1, isso implica que o módulo de G,
Aí devia botar G aqui e ia escrever F. Tá. Então, de G, de Y menos G de B é menor do que epsilon. Ok, beleza. Agora, né, é o ponto. Para este Δ1 maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se o módulo de x menos a for menor do que delta, então módulo de f de x menos f de a é menor do que Δ1. Então, né, por sua vez, né, por fim, então, tome módulo de x menos a menor do que delta e y igual a f de x. Daí. Módulo de f de x menos b, que é igual a f de a, é menor do que Δ1, o que implica isso daqui é f de a, o que implica módulo de g de f de x menos g de b menor do que epsilon. Ora, mais isso daqui é f de a. Logo, módulo de g bola f de x menos g bola f de a é menor do que epsilon. Foi? Molezinha? Então, tranquilo? Né? Mais uma vez, né, só uma ideia, a demonstração ela tá aqui, né? Tá, a demonstração ela tá aqui. Você vê que é exatamente essa conversa que a gente teve aqui, né? Ó, a gente tem que olhar essa conversa mais do final, né? Ou seja, eu tenho que olhar ela de trás para frente. O epsilon gera o Δ1, o Δ1 gera o delta, e aí a demonstração ela vai sair curtinha aqui, né? Sem muitos problemas, tá? Então, aí, bom, tem algumas coisinhas aqui, né? Módulo de x é contínua. Ah, isso é uma coisa interessante, né? Não necessariamente às vezes você pode ter a composta de duas funções que não são contínuas, mas a composta dela é contínua, entendeu? Então, isso às vezes a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Então, esses exemplos aqui são para ilustrar esse cuidado aqui que a gente tem que tomar, né? Se h, por exemplo, for módulo de x, então f bola h ela é contínua, mas se h, por exemplo, for essa função aqui, né, que parece a função de Dirichlet, só que eu botei o cara lá no menos 1, quando eu faço a composta dela, vai dar a função 1, né, que é contínua, entendeu? Então, não necessariamente, se eu deixar de alguma das funções deixar de ser contínua, eu já não tenho teorema, né? Esse é o ponto, né? Ah, será que se eu deixar, eu só preciso de uma função ser contínua? E, por exemplo, uma pergunta razoável aqui, nesse sentido, é que se eu tiver uma função contínua e a composta contínua, será que eu consigo garantir que a outra é contínua? Entenderam a pergunta ou não? Gente, falem comigo. Entendi. Entendeu? Tá. Então, isso é uma conversa que às vezes
poderia acontecer. Esse exemplo aqui, o 3.4, ele fala exatamente sobre isso, né? Cria um novo critério sequencial para funções contínuas, né? Isso aqui tem um errinho aqui, né? Depois vou até editar. Tem um erro aqui. Vou só sinalizar que tem um erro aqui, porque aqui não é N, né? Observação. Ah, não, acho que aqui está certo, né? Mas eu acho que eu devia dar isso aqui. Tá? Eu devia apresentar a solução desse ponto. Aí vem aquela conversa que a gente estava tendo anteriormente, né, que uma função ela é contínua no seu domínio. Então, assim, por exemplo, na função sobre x, eu não tenho que... A função sobre x ela é contínua. Eu posso calcular o limite quando x tende a zero e ver que ele não existe. Mas apesar disso, ela é contínua. Tá? Assim, o limite quando x tende a zero, ele não existe. Mas o ponto é que zero não está no domínio da função. Então, é simples assim. Não é que ela não seja contínua. Não, ela é contínua, só que as coisas dependem do domínio. Tá? Todo polinômio é contínuo, porque a gente já viu que x elevado a n... que x elevado a n, ele... A gente já viu que o limite existe para todo mundo, a gente sabe que soma de funções contínuas é contínua, então não tem mistério, tá? Todo polinômio vai ser contínuo. Essa função aqui, essa função abaixo, ela é interessante que ela vai ser contínua somente no zero. E a prova não é difícil, depois você dá uma olhadinha aí. O ponto é que você usa o critério sequencial, né? Quer dizer, para mostrar que ela é contínua no zero, em ambos os casos a gente usa o critério sequencial para fazer isso. Essa função aqui, ela é um caso mais delicado. Eu faço ela depois, tá? Eu vou fazer ela na próxima aula, porque assim, eu preciso olhar ela com calma para fazer todos os detalhes direitinho. Mas esse é um exemplo bem bacana, né? Assim, vamos lá. Esse é um exemplo patológico, né? Um daqueles exemplos que são bons de se estudar, né? Vou pegar um exemplo aqui, né? Ele é um daqueles exemplos bons de se estudar. Por quê? Ele diz o seguinte, olha, a gente tem f que não é contínua, né? Não é contínua em ponto algum. Ponto algum, né? F que não é contínua em ponto algum, a gente tem essa daqui, exatamente, né? 1, se x pertence aqui, e 0, se x pertence a R menos Q. Tá? Beleza? Em essência, é isso aqui. Agora, imagina uma função, agora sim, f não é contínua, em Q, mas é contínua em R menos Q. Vocês entenderam aqui o que eu estou dizendo? É que ela não é contínua em nenhum ponto racional, mas ela é contínua em todos os pontos irracionais. E aí vai ser essa função aqui, ó, f. 1 sobre Q se x igual a P sobre Q. Beleza? E vai ser 0, né, pertencente aqui, né? Vai ser 0 se x pertence a R menos Q. Beleza? Essa é a função, tá? Então, aqui ela é muito interessante, mais uma vez. Por quê? Por que essa função é tão interessante? Ela vai ter interesse quando a gente falar sobre integração. O ponto é que essa função aqui, ela não é integrável.
Não é integrável. Mas essa função aqui de baixo, ela é integrável. Integrável. Tá? E o ponto é que, poxa, o que eu tenho de diferente aqui? Pô, aqui ela não. O ponto é, aqui ela não é contínua em ponto algum. Ou seja, ela não é contínua em pontos nenhum da reta. Em ponto nenhum da reta. Já a segunda função que eu tenho aqui embaixo, que ela se apresenta, ela é uma função que ela é contínua. Ela só não é contínua nas frações. Aí você pode achar que é muita gente, né? Isso é outra coisa. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que as frações, ela tem muita gente ou ela tem pouca gente? Gente, tô perguntando, sério. O que vocês acham? Eu não sei se eu entendi. Eu acho que tem a mesma gente. Tem a Você me... acha que... Não, a mesma é meio complicado, né, Cristo? Porque a gente tem a questão da enumerabilidade e não enumerabilidade, beleza? A minha pergunta é, mais uma vez, eu tenho a questão da enumerabilidade e da não enumerabilidade. Aí a gente sabe que os racionais são enumeráveis e os irracionais são não enumeráveis. Ponto. Então a gente tem os dois tipos de infinito, enumeráveis e não enumeráveis. A minha pergunta é um pouco mais técnica. Se você pudesse medir, tá? Se você pudesse botar todos os racionais de um lado juntos e todos os irracionais de outro juntos, e você pegasse uma régua para medir, ou seja, um montinho, e aí você vai medir com um montinho, beleza? Calma aí. E você vai botar no montinho. Você acha que vai pesar? Montinho não, você vai pesar. Imagina que você vai pesar os dois. É o montinho dos irracionais, né? O montinho dos irracionais e o montinho dos irracionais. Eu entendi errado então mesmo. Qual você acha que, assim, numa proporção de peso, você acha que os dois vão ter o mesmo peso? Eu acho que não. Acho que os racionais têm mais. Isso. Agora, calma aí. A Giovana falou aqui, ó, se eu não me engano, não são mais irracionais. Repete, Giovana, fala pra Não, gente. eu disse que eu acho que tem mais irracionais do que racionais. Isso, no sentido de enumerabilidade, sim. Mas vocês lembram que eu fiz um exercício que, se você enfiasse a mão num saco, a probabilidade Sim. de você tirar um irracional do saco é 0. Então, assim, isso é uma coisa interessante. Se você enfiar a mão num saco para você tirar um irracional do saquinho, a probabilidade disso acontecer é 0. Agora, nesse sentido aqui... Não é o contrário, A do irracional é 0? Não, é de um racional. Se eu falei irracional, foi tá. A probabilidade de tirar um racional do saco é 0, tá? Agora, só refletindo sobre essa questão aqui, ou seja, a gente já vê então que assim, esse cara aqui, ele é contínuo em quase todo mundo. Agora, nessa questão do peso, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar na questão do peso e do tamanho. Vocês acham que eu conseguiria, se eu juntasse todos os irracionais, se eu comprimisse, né, todos os irracionais num bloquinho, tipo numa faixinha preta, assim, se eu juntasse todos ali, né, todos os irracionais, pá, vou botar todo mundo aqui dentro, pá. Vocês acham que qual seria o tamanho dessa faixa, assim, digamos assim, se tivesse uma faixa que eu pudesse juntar num lugar que eu só tivesse irracionais dentro dessa faixa, qual precisaria ser o tamanho dessa faixa? Essa faixa ia precisar ter tamanho 1, 2, 3, 50, 1.500.000. Qual seria o tamanho da faixa da reta, né? Da reta, que eu precisaria ter para compor
todos os números racionais. O que vocês acham? O tamanho? O tamanho, isso. O tamanho. Pô, cara, essas perguntas que você faz, Marcelo. O tamanho. O tamanho. A gente consegue Se medir isso? Você pegasse uma faixinha da reta e você fosse comprimir nessa faixa somente números racionais, qual deveria ser o tamanho dessa faixa? Olha, o medo de falar besteira é muito grande. Por isso que às vezes a gente não responde. Mas na cabeça da gente passam milhares de coisas. Então, É bem isso vocês aí, podem- cara. vocês Ela podem traduziu falar bem o alguma sentimento. não, gente, mas olha só, meu canal ninguém vê, só vocês veem o canal dos vídeos, porque O vídeo seu de vive uma falando hora, isso. vídeo de Mas uma hora tem ninguém lá assiste. gente vendo sim, porque a gente vê a visualização, a gente não é bobo. Tem 5 visualizações. Ó, nem a turma inteira viu os vídeos ainda, ó. Calma aí, porque eu acho que os vídeos que eu botei lá tem 5 visualizações. Aí tá aqui, ó. Vocês são 6. Tá vendo? Nem a turma inteira viu os vídeos ainda, para você ter uma ideia. Mas, ó, é só pra gente fazer um exercício aqui. Só pra gente fazer um exercício, tá? Eu vou pegar o intervalo 0,1, tudo bem? Vamos fazer um exercício. 0,1. Vocês concordam que todo número racional, ele é numerável, então eu posso chamar de xn, tudo bem? Todo número racional posso chamar de xn. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um intervalo de centro em xn e raio 1 sobre 2 elevado a k mais n. Mais 1, né? Vou botar assim. Fixado um k, né? Fixe um k pertencente aos naturais. Beleza? Vou fixar um k pertencente aos naturais e vou pegar um intervalo desse tamanho aqui. Beleza? Esse intervalo ele tem amplitude, então ele tem amplitude 2 vezes o raio, certo? A amplitude dele é de 2 vezes o raio. Então eu vou chamar isso aqui, vai ser IN. E a amplitude que eu vou simbolizar pelo módulo de N, que é o tamanho do intervalo, ele tem a amplitude de 1 sobre 2 elevado a k mais n. Concorda? Até aí tudo bem? Sim. Beleza? Agora, como todos os irracionais, aqui ó, todos os irracionais, os racionais eles são enumeráveis. Então, para cada racional, eu botei ele dentro de um intervalinho desses. E aí, agora, se todo racional está dentro desse intervalo, eu vou somar. Eu vou fazer a soma de todas as amplitudes. Somatório de I, N aqui. Isso aqui vai ser a mesma coisa que o somatório. O N vai para infinito, né? O N vai de 1 até infinito. Então, N de 1 até infinito. E aí, isso daqui eu tenho 1 sobre 2 elevado a k mais n. Beleza? Tudo bem? Bom, isso aqui, se a gente for fazer a soma da PG, né? Quem lembra de soma de PG infinita? Acho que é A1 sobre 1 menos Q, correto? É A1 sobre 1 menos Q. Então, isso aqui vai ser A1, que é 1 sobre 2 elevado a K mais 1, sobre 1 sobre 2, que é a razão, correto? Então, isso é 1 sobre 2 elevado a k. Tudo bem? Então, o que a gente acabou de ver? Eu peguei todos os irracionais, botei todos os irracionais dentro desses intervalos aqui.
é óbvio que eu estou vendo a amplitude desses intervalos, né? Esses intervalos, é claro que eles têm interseção, né? A interseção deles é não vazia. Então, assim, eu estou dizendo assim, ele tem outros racionais na história, né? Mas, assim, em particular, se você somar todo mundo, você concorda que todos os racionais, o ponto é todos os racionais do intervalo 0,1, eles vão estar contidos na união desses intervalos em N aqui. Tudo bem? Até aí foi tranquilo, né? Sem mistério. Beleza? Agora, o que eu tenho de interessante aqui? Quanto é esse K aqui? Esse K, eu fixei, ele é fixo, porém é arbitrário, correto? Então, a gente tem o seguinte, ó, dado epsilon maior do que zero, existe um K tal que 1 sobre 2 elevado a K é menor do que epsilon, correto? Ou seja, dado epsilon maior do que zero, existe dado um epsilon maior do que zero, eu sempre vou conseguir uma coleção de intervalos desse daqui, de tal forma que o somatório dessa coleção de intervalos seja menor do que epsilon. Então, assim, o que isso significa, né? Mais uma vez, se você tem, eu estou pensando mais uma vez, se eu juntar todos os racionais só do intervalo 0,1, né, e botar todos eles juntinhos, qual ia ser o tamanho da faixa que eles iam ocupar? Né? Qual ia ser o tamanho da faixa que eles iam ocupar? O ponto aqui é que eu estou te dizendo o seguinte: para todo epsilon maior do que zero, o A, né, que, digamos assim, é esse valor aqui, né, o valor dessa soma, ou seja, de alguma forma, essa representação da medida dos racionais, ela é menor do que epsilon. Se essa quantidade é sempre menor do que epsilon para todo epsilon, o que isso diz sobre essa quantidade? Que essa quantidade tem que ser zero, certo? Então, o que a gente acabou de conversar aqui na história, que eu justifiquei para vocês de alguma forma, é que os racionais, eles ocupam uma faixa de tamanho zero. Vamos lá, agora a gente respira, né? Respira, pensa no que eu acabei de falar. Então, se a probabilidade deles de você sortear era zero, tudo bem. Quando comparado aos racionais, né? Deixando claro. Quando comparado aos irracionais. Tá. Mas se... Tá, isso vai mudar um pouco o escopo do que você está apresentando agora, mas se a gente comparar com os naturais, por exemplo, as faixas vão ter o mesmo tamanho, certo? Que é zero. Não. Racionais e naturais. Não tem irracionais. Isso. Mas você está olhando isso em comparação à reta. A sua medida é a reta. A medida é a medida contínua, é a reta. Ah, é medida aquilo que se mede. contínua. Tá. Se a sua medida é a medida contínua, então vai ser tudo zero, Sim. vai ser tudo zero. Sim, exatamente. E aí o que isso tem a ver com esse exemplo aqui de cima, né? Por que esse objeto aqui, o anterior, ele é integrável e esse de cima, né, a função de Dirichlet clássica, ela não é integrável, e essa função aqui de baixo, que é 1 sobre Q, ela vai ser integrável. O ponto é que o conjunto de pontos de descontinuidade dessa função aqui, elas são só os racionais. Então, assim, é um conjunto muito pequeno na reta. É um conjunto que não tem expressão. Então, é um conjunto que tem medida nula. Então, assim, que é um dos resultados que se vê
eu não sei se a gente vai ver, mas talvez veja, que f é contínua. Se f for descontínua num conjunto, num subconjunto de medida nula, né, se ela for descontínua num subconjunto de medida nula, então ela continua sendo integrável, né, que é exatamente essa condição aqui. Ela é contínua a menos dos racionais, ou seja, ela é contínua em quase todo ponto. Ela é contínua a menos de um conjunto de medida nula, que é exatamente essa brincadeira aqui que eu fiz com vocês, que foi tentar medir o espaço que os irracionais ocupam na reta. Eu estou te dizendo o seguinte: a medida que os espaços ocupam na reta em comparação ao contínuo é zero. Então, assim, eles não ocupam nada, né? E aí esse é o ponto aqui. E aí, até assim, não faz parte do curso, já deixa você falar, Rodolfo, não faz parte do curso, mas assim, a parte de integral de Lebesgue, de maneira geral, ele vem para corrigir exatamente esse tipo de questão, assim, que essa função 1, se x não pertence a Q, e 0, se x pertence a Q, ela é uma função muito bem comportada para não ser integrável, beleza? Assim, ela é de fato muito bem comportada para não ser integrável. Então, a gente ganha um pouco isso quando vai estudar a integração de Lebesgue, que é que esse tipo de função aí, ela passa a ser integrável a Lebesgue, apesar de não ser integrável a Riemann, né, que é como a gente coloca aqui. Por um acaso aí, se alguém souber ler francês, eu tenho um texto em francês sobre integral de Lebesgue, né, e foi em comemoração aos 100 anos da integral de Lebesgue em 2001, que é um texto muito interessante, mas ele está em francês, aí eu tenho uma preguiça de botar no Google Tradutor, as coisas ficam meio esquisitas, eu acabei não lendo ele, mas eu acho que vale super a pena. Rodolfo, pode falar. Eu só queria... Porque assim, eu entendo a questão probabilística de ser impossível tirar um racional, né? Porque o racional é um conjunto muito maior. Mas isso da medida que caberia todos os racionais ser zero incomoda um pouco quando a gente pensa que os racionais são um conjunto denso nos reais, né? Porque se é denso, quer dizer que ele sempre tem um racional no meio de duas coisas. Até mesmo entre dois irracionais sempre tem um racional no meio, né? Sim. Como é que eu consigo, digamos, comparar esses dois pensamentos de saber que um conjunto é super denso, né? E ainda assim a medida zero ainda me parece um pouco desconexo, paradoxal. Ele é bem espalhado, né? Assim, é o que a gente fala que ele é bem espalhado, né? Na verdade, assim, os conjuntos que possuem um subconjunto enumerável denso, né? Os conjuntos que possuem um subconjunto enumerável denso, eles são conjuntos especiais, beleza? Eles são conjuntos que têm uma propriedade especial, eles têm um nome. Agora, cara, eu não vou recordar o nome. Tem um nome na análise funcional para esses conjuntos e eles são de extrema importância. Assim, sempre que você tem um enumerável denso dentro do conjunto, de maneira geral, você tem muitas propriedades boas, né? Propriedades que a gente vê aqui na reta, que a gente vai conseguindo trabalhar e tudo mais. Assim, isso é muito importante em EDP, por exemplo, que a gente tem um conjunto relativamente bem especial, né? Que são os conjunto conjuntos... magro, professor? Não é conjunto magro. O conjunto magro tem uma outra conotação, que são os conjuntos de Baire, né? De primeira categoria, segunda categoria, e aí os conjuntos de Baire têm esse nome aí de magro, mas agora eu acho que não tem a ver com isso, não. Não, é o nome na análise funcional mesmo, eu acho que Agora me fugiu o nome, talvez... Bom, enfim, eu não tenho um livro de análise funcional aqui na mão, mas todo conjunto que tem um enumerável denso, ele tem boas propriedades. O exemplo clássico são os polinômios, beleza? Assim, polinômios são enumeráveis densos, tá? Dentro do conjunto das funções. Então, assim, se você tem um conjunto
que os polinômios é o completamento desses caras, então é muito bom. Então, assim, se você tem, por exemplo, conjunto das funções contínuas no intervalo 0,1, definida no conjunto compacto, o conjunto dos polinômios ele satisfaz essa condição. Então, assim, qualquer coisa que você for fazer com funções, geralmente você procura entender se os polinômios fazem parte do escopo desse seu conjunto, para saber se tem as propriedades. Um exemplo interessante dentro da análise funcional é o L2, se eu não me engano. O L2 ele vai ter funções de suporte compacto, ele vai ter um monte de coisa boa aí, e aí ele vai ter produto interno e tudo mais, e ele tem um enumerável denso dentro dele, entendeu? Então, assim, por isso que ele é legal. Mas não é contraditório, não. Se você já entendeu que a probabilidade é zero, para você entender que a medida é zero, não vai demorar muito, Rodolfo. Eu acho que é uma questão só de... É um remédio que você vai tomando aos poucos, aí de repente você vê, né, tem que ser, né? A probabilidade é zero. Você é numerável, tem a mesma quantidade dos números naturais. Se tu juntar todos os números naturais, não dá nada. Então, você vai ficando meio calejado com esse tipo de situação, né? Quando você vai vendo coisas que são mais rebuscadas, né? Só falando desse exemplo 3.8 aqui, que, bom, o item 1 ele é relativamente contínuo, simples, né, quando a gente coloca aqui, porque basta você pegar duas sequências de racionais e irracionais indo para um determinado valor racional, e os racionais eles vão sempre para zero, e esse valor de racionais ele vai tender para 1 sobre Q. Então, eles vão ter que ser diferentes, tá? Não tem muito mistério. Já esse segundo caso aqui, que é o item 2, eu vou ter que olhar isso aqui direitinho, porque vou te enganar não, ele tem esse conjunto F aqui, né, que a gente define, ele tem ele tem uma ele tem uma coisa interessante aí, né? Que é o seguinte, né? O que é esse conjunto F, né? A gente vai olhar as frações, né? O que é esse conjunto F, né? Deixa eu abrir aqui para... Tá. Só para registrar assim, né? A função, a gente está vendo essa função aqui, né? Que é 1 sobre Q se x for fração do tipo P sobre Q e 0 se x pertencente a Q. O ponto é que a gente define um conjunto F grande igual a módulo de Q maior do que 1 sobre epsilon. Deixa eu ver aqui. Com Q pertencente a Z, né? Beleza. Aqui 1 sobre epsilon se Q pertence a Z. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que aqui, Q pertencente a Z. Ué, calma aí, é esse conjunto aqui mesmo? Deixa eu ver isso direito. Deixa eu ver essa demonstração direito aqui, só para... Seja F esse conjunto. Note que F é um conjunto finito, pois o número de naturais que não possui cota superior. F são os Qs são menores do que 1 sobre S. Ah, tá, de fato. Então, beleza. Tá, não, tá certo. É o sinal aqui que está trocado. Vamos desenhar. Isso aqui é menor, né? O ponto é o seguinte, né? Assim, a gente define F como sendo
os Qs pertencentes a Z, tal que o módulo de Q é maior do que 1 sobre epsilon. O que a gente tira daqui? Né? Que se você tem uma quantidade finita, você está pensando em P sobre Q. Beleza? Estou pensando em P sobre Q. E a função, no final das contas, a gente vai olhar para f de x menos f de x menos f de a, correto? Só que a é irracional, beleza? A é irracional. R menos Q. E a gente já viu que esse cara é zero. Esse cara é zero. Então, no final das contas, isso aqui é f de x. Bom, se x for irracional, então, assim, se x for irracional, acabou. Porque se x for irracional, isso é zero. Né? F de x é zero. Agora, o ponto é, se x for racional, ou seja, se x for da forma P sobre Q, isso aqui vai ser igual a módulo de 1 sobre Q. E eu quero mostrar que dado epsilon maior do que zero, ou seja, dado epsilon maior do que zero, né, dado um epsilon maior do que zero, isso aqui vai ser menor do que epsilon, certo? Isso aqui vai ser menor do que epsilon. Então, quando eu defino esse conjunto e já observo que f é finito, f é finito. F é finito. Então, o que a gente faz é o seguinte. Então, eu vou pegar uma sequência, né? Então, eu vou pegar uma sequência xn que converge para A, e essa xn ela vai estar em Q, beleza? Esse é a ideia do processo, beleza? Depois dá uma lida. Assim, você pega uma sequência que converge para A, que está em Q. O ponto é que você vai ter aqui, f vai ser uma sequência do tipo 1 sobre Qn, mas só que você só vai ter uma quantidade finita desses elementos aqui, você só vai ter uma quantidade finita que vai ser maior do que epsilon. É claro que assim, tem uma delicadeza aí, mas o ponto é que você só vai ter uma quantidade finita de elementos aqui que vai ser menor do que epsilon. Aí você descarta essa quantidade finita e passa a considerar só o restante. Ou seja, mas o restante daqui, todo mundo é menor do que epsilon, então acabou. Então você tem que, se essa sequência converge para cá, então essa sequência vai ter que ser, o módulo dessa sequência vai ter que ser menor do que epsilon. Porque se por algum momento não for, eu vou ter no máximo uma quantidade finita de elementos que não é. Então eu vou conseguir fazer aquilo que eu quero fazer. Beleza? Então assim, esse é claro que assim é um pouco mais rebuscado, né? Assim, a gente passa aqui justificando esses pontos, é um pouquinho mais rebuscado, mas a ideia é em essência essa, assim, tá? A gente conseguir mostrar isso. E aqui a demonstração é um pouquinho longa, mas ela em essência ela trabalha com essa ideia, tá? Então eu vou pedir para que depois vocês deem uma lidinha nela. É um exemplo legal para vocês terem em mente, assim, tipo para guardar no bolso. Guarda no bolso aí, se precisar em algum momento, uma função que tenha um conjunto enumerável de pontos de descontinuidade, é esse o exemplo, tá? E aí, eu acho que eu queria fechar com isso, né, que é exatamente essa ideia da topologia, né, que a gente começou a aula falando sobre. Antes daqui, alguém está com alguma dúvida em alguma coisa? Que aí eu vou fazer esse resultado e aí eu vou meio que fechar a aula com esse resultado. O Tiagão saiu, mas aconteceu alguma coisa? Tá todo mundo comigo aí? Sim. Tá, estamos... Beleza. Sim. Gabriel, tô te sentindo calado. Tô te sentindo calado. Não sei se você está assistindo minha aula, mas eu gosto muito das suas participações. Talvez a gente pode trazer um tema aí para você participar um pouco mais. Você, não sei se você está se sentindo inibido, está assistindo outra aula aí junto. Você era um cara que sempre participou bastante. Tá? Beleza. Então, bom,
a gente vai fazer essa brincadeira aí, né? Que é conjuntos abertos e fechados. E aí depois que é essa continuidade e a topologia. A gente fala o tempo todo. Talvez seja melhor antes disso a gente ver um exemplo, né? E aí eu faço isso numa próxima aula. Vamos falar sobre Vou fazer um exemplo. E aí depois. Opa, não quero isso aqui não. Mestre, posso tirar uma dúvida rapidinho? Pode? Eu acabei esquecendo de perguntar. Naquela parte de composições de funções contínuas, Uhum. é o resultado imediato a gente falar que a composta de funções é continuamente uniforme? Não, continuidade uniforme é um outro tópico. É um outro tópico, continuidade uniforme, Christopher. Não necessariamente as coisas vão funcionar assim. No final, quando a gente estiver terminando a parte de continuidade, eu ainda vou falar de continuidade uniforme. A continuidade uniforme é uma visão geral de continuidade. Assim, existem algumas coisas interessantes sobre continuidade uniforme, que ela te dá uma visão, uma função ela é uniformemente contínua se você consegue um delta que vale para todo x e y no conjunto. Né? Se o módulo de x menos módulo de y for pequeno, então f de x menos f de y vai ser pequeno. Essa é a ideia de continuidade uniforme. Beleza? Mas não. Se a composta de funções uniformemente contínuas ainda é uniformemente contínua, eu diria que sim. Eu acho que a demonstração é essencialmente a mesma que a gente fez aqui. Mas é um outro tópico. Mas precisaria provar também. Assim, mas a demonstração é essencialmente igual. Obrigado. Tá. Bom, a gente estava falando aqui, a gente está falando sobre continuidade, né? E aí eu acho que seria bom a gente ver aquele exemplo, né, de funções contínuas em conjuntos esquisitos, tipo Z, ou essa função que eu acabei de apresentar aqui, mas acho que talvez a gente possa ver um exemplo pé no chão aí para a gente simbolizar o que a gente está fazendo, né? Deixa eu ver um exemplo pé no chão aqui para as coisas ficarem contra a delta, né? E que as coisas funcionem, né? Deixa eu pensar um exemplo aqui. Acho que a gente pode fazer alguma coisa do gênero tipo pensar x ao quadrado mais 3 sobre x ao x menos 2. Vou botar assim, tá? Então, pensa assim. Prove que S é contínuo em R menos 2, né? Vamos provar que R é contínuo em R menos 2, beleza? Então, a gente vai tomar um elemento genérico aqui, né? Seja A pertencente a R menos 2, beleza? Seja A pertencente a R menos 2 e epsilon maior do que zero. Bom, a gente vai fazer o rascunho, né? A gente sempre começa fazendo o rascunho. Por quê? Porque eu preciso tome delta igual a alguém que a gente ainda não sabe. Então a gente começa com o rascunho. A gente sempre começa com o rascunho. O rascunho ele pensa no problema resolvido. Como A ele é diferente de... Como A ele vai ser diferente de 2, então eu posso substituir aqui A, que é exatamente o que a gente pensa sobre continuidade, né? Então, a gente vai fazer x ao quadrado menos 3 sobre x menos 2 menos, aí eu vou botar aqui, né? A ao quadrado mais 3 sobre
Eu vou tirar esse quadrado daqui só para facilitar a minha conta, tá? Senão vai não contar nada, nada. Tá, e aqui eu vou botar o A menos 2. Beleza? Então, mais uma vez, isso aqui é um rascunho, né? Rascunho é a gente pensar no problema resolvido. Então, vai fazer as multiplicações, x menos 3 que multiplica A menos 2, aí menos, eu precisaria de mais espaço, né? Então vou fazer aqui embaixo, x menos 3 que multiplica A menos 2 menos x menos 2 multiplica A mais 3 sobre x menos 2 A mais 2, né? X menos 2 A mais 2. Ai. Conta. Bom, eu vou fazer o seguinte. X menos 3, eu vou chamar de x menos 3 menos 1, tá? E aí eu vou fazer isso aqui assim, né? X menos 2 que multiplica x menos 2 que multiplica A menos 2. E aí aqui vai ficar pequeno. Deixa eu pegar isso aqui. Opa, não, deixa eu pegar isso aqui. Ctrl C. Estou só fazendo um exercício, tá, Thiago? Você foi e voltou. Aí é só um exercício sobre continuidade, assim, só para a gente não ficar em branco. Uhum. Tá? Em essência, eu vou mostrar que x mais 3 sobre x menos 2 é contínua em todos os pontos, com exceção de x igual a 2, tá? Então, aí a continha, mais uma vez, ela começa assim. Marcelo, o Então, seu áudio ficou baixinho de novo. Tá, alô? Me ouvindo Opa, bem? melhorou, obrigado. Beleza. Tá, então a ideia é pegar um A genérico pertencente a R-2, um epsilon maior do que zero e partir para o rascunho, né? Aí o rascunho a gente parte do problema resolvido. O problema resolvido é botar o A no lugar do X, né? Então, colocando o A no lugar do X, eu vou obter isso que eu estou sublinhando aqui agora, né, que é x menos 3 sobre x menos 2, menos A menos 3 sobre A menos 2. E aí a gente começa a fazer conta daí, vai ser uma conta com letra, polinômio e tudo mais. Aí vai chegar nesse momentinho aqui, né, vai chegar nesse momentinho aqui que aí a brincadeira, deixa eu fazer uma coisa aqui. A brincadeira é o seguinte, eu vou chamar x menos 2 eu vou chamar x menos 2 de A. De A não, de B. Né? Só para melhorar. Aí isso aqui é B menos 1. Beleza? Então isso aqui é B menos 1. Isso aqui vai ser B. Isso aqui vai ser B também. Então na hora de fazer a conta, eu vou ter o quê? Eu vou ter B que multiplica A menos 2 menos A menos 2. Aí eu vou ter B que multiplica A menos 3, A mais 3 no caso, A mais 3 sobre B que multiplica A mais 2. Então, fazendo aqui umas continhas, eu vou ter B que multiplica A menos 2. Aqui é um menos, né? Aqui é um menos.
Então, B que multiplica menos 2, menos A mais 3. Ok. E aí sobrou aqui um menos A mais 2, né? Sobrou um menos A mais 2. Não, A menos 2. A menos 2. Tudo bem? Estamos indo todos aí? Aí aqui, né? B, A mais 2. Aí eu vou cortar B com B, porque, enfim, eu posso. A é diferente de menos 2, né? A é diferente de menos 2, então eu posso fazer isso. Se bem que... Engraçado, né? Bom, vamos ver aqui. Eu acho que eu vou acabar chegando... Não, tá bom. É que menos esse A vai cortar com esse A, né? Aqui menos vai ficar menos 5. Então isso aqui vai ficar menos 5. Isso aqui vai ficar menos 5. Aí daqui menos mais 3, né? Então menos 5 menos A mais 2 sobre... Não, não posso cortar. Tô maluco. Não posso cortar. Tá doido? Fazendo conta errada, gente. Vocês não estão me vendo aí fazer conta errada. Que vexame. Putz. Tá vendo? Vocês falam isso, ó, eu errando conta aqui no YouTube. Não posso cortar isso com isso assim de imediato, não. Porque esse cara tá em cima de todo mundo, né? Então não faz sentido. Então não faz sentido, senão não poderia somar aqui. O que faz sentido é essa conta faz sentido sim. Isso aqui corta o A com A. Então isso dá 2, dá menos 5B. Então isso tem menos 5B menos A mais 2 sobre B que multiplica B que multiplica A mais 2. Aí a gente tem algumas coisas, né? Bom, o lance é que o B é que está com menos aqui, né? Mas enfim, como a gente vai botar módulo em tudo, por exemplo, o B é x menos 2, né? O B é x menos 2 aqui. Então, eu sei que o módulo aqui, isso aqui tem que ser menor do que delta. Então, bom, como eu vou botar módulo em tudo, certamente eu posso tirar isso aqui sem problema nenhum, como sendo um delta aqui na frente, né? Vai ser um delta que multiplica... Minto, calma aí. Opa. Tá. Isso aqui está em módulo, né? Só para a gente constatar que isso aqui está em módulo. Aí, a gente tem que fazer alguma brincadeira aqui, porque eu vou ficar com esse menos aqui embaixo. Porque, para me ajudar,
eu vou botar aqui assim, menos delta A mais 2. Isso vale. E aqui em cima, eu posso botar 5. Posso botar 5 delta, aí módulo, mais módulo de... Bom, 2 mais A. E aí, eu chamo isso aqui de epsilon. Beleza? Chamo isso aqui de epsilon e a gente faz a inversão. Gente, assim, isso é uma conta. Alguém ficou boiando aí nessa conta que eu acabei de fazer? Esse finalzinho aqui da conta? Porque, ó, isso aqui tudo está em módulo. Beleza? Isso tudo está em módulo. Então, como está em módulo, então, o que eu fiz aqui, deixa eu botar em preto, o que eu fiz aqui foi olhar o seguinte, foi olhar módulo de 5B mais módulo, aqui não é mais, aqui é menos, aqui vai ter que ser menos, isso. Módulo de 2 menos A. Beleza? Então, assim, a rigor, esse 2 menos A ou A menos 2, enfim, como está em módulo, eu posso supor aquilo que eu quiser, né? E aí aqui embaixo, eu joguei um menos módulo de B, um menos módulo de B, 2 mais A. Tá? E aí veio para isso que está escrito aqui embaixo. Bom, enfim. E aí a gente chama isso aqui de epsilon e vai encontrar delta que depende de A e epsilon. E aí a conta volta para fazer aqui o rascunho, né? É claro que se eu botasse um número, as coisas iam ficar mais fáceis, mas aí como eu botei um A genérico aqui, assim, aí era só para vocês entenderem que esse delta aqui, ele depende na realidade de A e epsilon, tá bom? Ele depende na realidade de, esse delta aqui, depende na realidade de A e epsilon, porque quando a gente coloca aqui, aí inverte as coisas, né? Ou seja, vou multiplicar aqui para o lado direito, e aí multiplicando para o lado direito faz as contas todas, abre, isola delta, e aí inverte tudo, e aquele dali vai ser o valor de epsilon, tá? Mais uma vez, é mais uma conta. Talvez tenha um errinho de conta aqui, tá? Isso aí, mas aí eu convido vocês a darem uma olhada nisso com mais calma, tá? Porque assim, o que a gente vai começar agora, né, e aí é o que acontece com a análise ela é conceitual, né, a gente vai se aprofundando dentro das coisas. E quando a gente vai se aprofundando dentro das um dos problemas ele acaba sendo um pouco esse, né, porque o que está um pouco na superfície, ou seja, aquelas questões que a gente via no cálculo ou debatia sobre as funções, elas perdem relevância, porque o que a gente está querendo saber, o que a gente está querendo saber, na verdade, é uma coisa mais sofisticada, né? É o comportamento do espaço e das funções. E eu quero entender qual a relação entre eles, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que se f de A em B, é contínua, em A, né? E aí eu estou dizendo A mesmo, isso significa que ela vai ser contínua em todos os pontos de A, beleza? Então, assim, essa é a primeira noção que importante para o próximo resultado, né? Então, assim, uma função ela é contínua em A se ela é contínua em todos os pontos de A. A segunda coisa é o seguinte, que você tem um G, ele é aberto, G é aberto em A, né? Ou seja, G é aberto em A se existe um U, eu vou chamar de U, beleza? Se existe um U aberto, aí é aberto mesmo, né? Aberto, tá o quê?
tá o quê? G é igual a U interseção A. Beleza? Então, assim, a gente vai dizer que um conjunto ele é aberto em algum lugar, né? É uma definição, ele é aberto em A, se a gente tiver um U, que é um aberto, né? Aí aberto no espaço que a gente está analisando, aí, que no caso é na reta, de tal forma que esse G, né, esse conjunto G que eu estou falando, ele vai ser o interseção A. Então, assim, um exemplo é o seguinte, é se você pegar, por exemplo, o 2, 3 é aberto, aberto em 2, em 2, 4, beleza? Ó, 2, 3 é aberto em 2, 4. Por que que ele é aberto em 2, 4? Porque, tome U igual a 1, 3, que é aberto, certo? É um intervalo aberto. E 2, 3 é igual a 2, 4, interseção 1, 3. Ficou claro, gente? Ficou claro? Ficou claro isso que eu estou dizendo? O que é aberto em? Aberto em. Sim. Beleza? Tá. Uhum. Agora, não, mas tem alguma pergunta ainda? Assim, por que que esse troço é relevante? Né? Assim, isso é uma questão também. Por que que isso é relevante, esse aberto em? É claro que assim, isso a gente poderia ver num curso de topologia, né? Mas como a gente não teve o curso de topologia explícito, então eu acho bacana pelo menos a gente ter essas ideias aqui, né? De aberto em, tá? Então, um conjunto é aberto em se existe um aberto mesmo, né, no espaço, de tal forma que esse G for igual ao aberto em interseção U. E essa é um pouco daquela topologia induzida que eu tinha comentado com você, Juliana, no início. Agora, vamos lá. O que que isso é relevante? Né? É relevante para o próximo resultado, que o próximo resultado ele diz o seguinte, ó, que se A é um conjunto aberto e F é uma função contínua, né, em A, ela vai ser uma função contínua em A, né, se e somente se a pré-imagem de todo aberto, né, se você pegar um aberto na imagem, né, digamos, se você pegar um aberto em R, a pré-imagem desse aberto, ela vai ser aberta em A, beleza? Que é exatamente esse desenho que a gente que eu pus aqui, ó. Ó, a gente tem o conjunto B, e aí eu peguei o conjunto B, a pré-imagem desse conjunto. A pré-imagem desse conjunto podia ser esse conjunto bonitinho aqui, que poderia ser esse conjunto bonitinho aqui, né? Que eu estou colocando, né? Calma aí, não é esse. Ela poderia ser esse conjunto bonitinho aqui que eu coloquei aqui. Mas enfim, ela pode ser esse, mas ela também poderia ser esse conjunto aqui que a gente está olhando mais embaixo. E aí o que que acontece? Esse conjunto, o primeiro, né, dessa primeira setinha aí que eu coloquei, ele é aberto, né? A gente vê logo que ele é aberto porque é pontilhado, né? E tudo que é pontilhado é aberto. Só que no segundo caso, né? Quando você tem um objeto que a pré-imagem está levando ele em algum elemento de fronteira, você tem que o aberto ele não está todo definido, né? No conjunto A. Na verdade, eu só tenho uma parte desse cara definido no conjunto A, que é exatamente como a gente está vendo aqui, né? Que você tem a parte pontilhada e você tem a parte que está para fora dele. Ou seja, mas você tem um aberto de tal forma que esse aberto, que aí é o conjunto pontilhado, né, em interseção com o A, está dando o conjunto que a gente está falando, que é o quê? O conjunto F-1 de G. Então é por isso que esse cara, ele é
por isso que esse cara, né, ele é aberto em, tá? Então é só essa coisa detalhada assim, né? Tem como eu fazer o quê, por favor? Voltar depois, só para eu printar aqui que eu quero olhar, aquela tela anterior. Não precisa ser agora, não, é porque eu queria ver o Não, negócio. eu vou printar aqui, ó, essa aqui, né, no caso, né, o aberto em. Eu vou colocar o quadro lá. Isso vocês não se preocupem, que depois eu coloco o quadro lá. Tá? É porque assim, é esse exemplo aqui, ó, do 2 fechado e o 3 aberto, né? Uhum. É um conjunto aberto porque o complementar dele é fechado. Seria isso ou não tem nada a ver? Então, o, o, o aberto em, isso que você falou tá certo. O problema é o aberto em. Se você olhar só o conjunto 2, 3, esse conjunto 2, 3, ele não é aberto, né? Fechado em 3 e aberto, fechado em 2 e aberto em 3. Esse conjunto ele não é aberto. Tudo bem? Sim, Ele ele é não é fechado no 2, né? e aberto no 3. Isso, mas ele não é aberto. Então ele não é aberto, exatamente. Agora, esse outro ali é o 1, 3. Então, o 1, 3 é aberto. Sim. Exatamente. O 1, 3 é aberto. Então, ele é aberto, tudo bem, porque o complementar é fechado, exatamente. Então, agora, o ponto é que 2, 3 é aberto em 2, 4. Beleza? Espera aí que eu tô vendo. Beleza. Tá? O 2, 3 é aberto em 2, 4. Né? Ah, isso aqui eu ainda tive um errinho aqui, gente. Ó, calma aí. Vou apagar e botar certinho de novo. Aqui é o conjunto aberto, né? Beleza? Tá? Então, agora tá certinho. Agora, vamos lá para nossa questão, que agora o ponto é que f de A em B, uma função, na verdade de A em R, né? A em R, uma função. Aí o ponto, f é contínua. E aí isso é interessante, porque eu não estou mais falando de continuidade local. Então, perceba que agora a gente está passando para continuidade no sentido de um pouco mais generalizado. Então, f é contínua em A, né? Ou seja, no conjunto A inteiro, C e somente C, para qualquer que seja G contido em R aberto, f é menos 1 de G é aberto. Bom, um lado, ele é relativamente simples da gente pensar, beleza? Que eu acho que é a volta, né? A volta ela é relativamente simples da gente pensar. E aí eu vou escrever a definição de continuidade pontual aqui. Eu vou escrever, mais uma vez, eu vou voltar essa demonstração depois, mas assim, eu vou escrever a definição de continuidade pontual numa sequência aqui, só para a gente entender uma coisinha. Ó, a gente tem que f é contínua num ponto, se para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que módulo de x menos a é menor do que delta, né? Na verdade aqui não é só x menos a é maior do que delta, né? É tal que para todo x pertencente a A com x menos a menor do que delta, então f de x menos f de A é menor do que epsilon. Essa prova, né, desse resultado aqui, assim, essa prova desse resultado, ela vem muito de eu entender uma releitura das funções contínuas, né? Então, primeiramente a gente escreve isso desse jeito e aí depois a gente pode enxergar, né? Por exemplo, o que é esse pedacinho aqui, né? Só isso aqui. O que significa isso? Ah, isso significa que para todo x pertencente a A,
interseção ou intervalo de centro em A e raio delta, né? Só lembrando, né, que isso aqui seria o x pertencer a esse intervalo. E, do outro lado, né, isso aqui tem que implicar que o f de x pertence ao intervalo de centro em f de A e raio epsilon. Olha, as coisas estão começando a aparecer aqui para a gente, né, no sentido da volta, né, estão começando a aparecer aqui para a gente. Agora, se x pertence a esse cara, isso implica que o f dele tem que cair aqui. Então, mais uma vez com uma releitura, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que a imagem de A, interseção, o intervalo de centro A e raio delta, ele tem que cair, ele tem que pertencer ao intervalo de centro em F de A e raio epsilon. Beleza? Então, ó, olha só que coisa interessante aqui. Olha, isso daqui é um aberto em A. Aberto em A. E isso daqui é um aberto na reta, né? Ou seja, olha o que eu tenho aqui, ó. Para todo aberto da reta, a pré-imagem dele tem que ser um aberto. Isso significa que a pré-imagem desse cara aqui é um aberto. Vocês estão compreendendo? Então, é isso que a gente vai olhar agora. Ah, pô, tudo bem, estou olhando para cá. Se eu aplicar a pré-imagem aqui e a pré-imagem aqui, eu mantenho essa inclusão aqui. Então, quando eu falo de pré-imagem, isso significa, e aí vai ser a última coisa que eu vou escrever aqui, é que f é menos 1, né, de f de A, interseção I de centro em A e raio delta, vai ter que estar contido na pré-imagem de em f é menos 1 de I de centro em F de A e raio epsilon. Beleza? Agora, sobre a pré-imagem, lembra que eu falei desse negócio de pré-imagem? Agora, o que eu sei sobre a pré-imagem da F? O que eu posso garantir sobre isso aqui? O que eu posso garantir sobre isso aqui? Tá, não tem problema. Depois vocês pensem um pouquinho sobre isso, que aí a gente completa a demonstração aqui direitinho e tudo mais, tá? Sem muita delonga. Mas eu só estou querendo dizer que a alma está na própria definição de continuidade. Você vê que eu não fiz nada, ó. Fui na definição de continuidade, cheguei aqui, e aí agora eu tenho que olhar, né? Vem aquele momento que eu tenho que olhar e ver, né? E aí, talvez a delicadeza esteja aí, né? Assim, está tudo diante dos meus olhos, mas mesmo assim eu não consigo ver. Isso acontece, não tem problema não, tá? Chegando nesse momento aqui, o f de f é menos 1, você pode garantir o seguinte, ó, só para lembrar que o w está contido em f é menos 1 de f de w, beleza? Tá? Só para lembrar aí que isso é uma propriedadezinha de pré-imagem. Então, a gente tem que esse carinha aqui, ó, que está aqui dentro, ele está contido aqui, que está contido aqui, ó. Isso significa que esse conjunto aqui, esse primeiro conjunto aqui que a gente está conversando, ele vai ter a definição de ser aberto em, né? Que todo ponto ele vai ser ponto interior no sentido de você tem uma vizinhança aberta que é, né, assim, dado um ponto qualquer aqui dentro, né? Dado um ponto qualquer aqui dentro, ele vai ter uma vizinhança aberta que vai ter, né, essa cara aqui de A interseção I de centro A e raio delta que vai estar contido aqui dentro, ou seja, ele vai ser aberto em, tá? Então
Mas a gente vai voltar a falar sobre isso, e aí eu vou falar sobre tanto essa coisa de F é contínua, sei somente se a pré-imagem de aberto é aberto, e F é contínua, sei somente se a pré-imagem de fechado é fechado. Só para finalizar aqui. A demonstração aqui tá porque direitinho. parecem coisas muito óbvias, mas eu acho que a definição. Não. Nem é. Hã? Nem é óbvio. Não, tô falando. Calma, gente. Eu que. Eu juro para vocês, nem é óbvio. Não, parece que é, mas não é. Tá. Eu acho que o que me pega muito é essa parte de demonstração. Acho que fica bem. É bem complicadinho. Não, mas eu vou fazer, assim, eu vou fazer. Depois vocês leem o texto de maneira geral, mas aí esse pedaço eu vou fazer. Você vê que aqui eu fiz só a ida, né? Aqui eu fiz só a ida, que é exatamente esse bate-papo aqui que a gente está tendo, que é supor que a F é contínua. Ó, aí supor que a F é contínua, você vê que é exatamente isso que eu escrevi aqui, ó. Supor que a F é contínua, então aplicando F menos 1, a gente vai ter essa condição aqui, e aí a gente vai ter a condição aqui, tem... sabia que tava faltando alguma coisa aqui. Isso aqui, ó. Deixa eu marcar um X aqui no negócio aqui, ó. Isso aqui não tem. Tá? Esse cara aqui. Tá? Porque tá, não tem esse F, né? Na verdade é o isso aqui. Tá, ele vem e vai. Tá certo, então. Tá certo. Tá certo, ele vem e vai. Tá certo. Tá. Não, mas assim, tem uma traquinagem aí, apesar de tudo, tá? E aí aqui, só vendo aqui o que eu tô... aqui tem umas coisas interessantes, ó. Porque esse exemplo 3.9 aqui, ele apresenta uma função que a imagem dela não é fechada, né? Assim, mais uma vez, a gente sabe que a pré-imagem de conjuntos fechados é fechado, mas será que a imagem de conjuntos fechados é fechado? Ou a imagem de conjuntos abertos é aberto? O ponto é que não, tá? E aí esse exemplo aqui é um bom exemplo para enxergar esse tipo de coisa. Então a gente vai ver depois o conjuntos compactos, abertos, compactos. E aí esse daqui é bacana também, porque dividir e conquistar, eu acho que aí é isso que a gente faz na próxima aula. Esse material, ele tá lá, né, no Ele Classroom. tá no Classroom, sim, mas eu acho que eu botei eu botei o PDF, eu joguei o PDF dele no grupo. Se você não viu, depois eu mando para você. Tá, eu vou querer, porque eu perdi algumas aulas, né? Eu tava em Tá. época de prova, eu quero rever isso aí direitinho, com calma. E aí, Christopher, você vê, eu dediquei uma sessão inteira a funções uniformemente contínuas, né? Assim, porque a gente tem definir o que é uma função uniformemente contínua, e aí tem algumas funções uniformemente contínuas, elas são mais robustas, elas são interessantes. Aí eu tenho alguns exemplos aí bacanas sobre funções uniformemente contínuas, né? Por exemplo, toda função uniformemente contínua, toda função contínua definida no compacto, ela é uniformemente contínua, que é exatamente essa proposição que está aqui. A prova que eu fiz, ela não é uma prova, ela digamos assim, ela é uma prova. Tem como fazer melhor, entendeu? Assim, a prova que eu estou vendo aqui, eu usei a definição de compacidade de abertos, né? Que toda coleção de abertos, ela admite toda cobertura por aberto admite uma subcobertura finita. Então, assim, eu usei essa definição, mas não precisava ter sido ela. Mas, enfim, a gente vai ter pelo menos não sei se mais duas, mas mais uma com certeza, aula de funções contínuas. E aí eu acho que eu vou pular aqui para a parte de integração. Só vendo aqui como é que está essa parte de integração. Aqui. Aí eu vou pular para a parte de integração
que está no capítulo 5, que, bom, enfim, depois a gente, em algum outro momento, qualquer coisa vocês veem derivados, porque derivada é mais fácil do que integração, então eu vou preferir ver integração primeiro, tá? E aí talvez não dê tempo de ver derivada, mas, enfim, eu acho que vocês vão ganhar, tá? Mas ainda não tenho certeza. E a questão do trabalho, que algum de vocês tinha me perguntado, acho que foi o Thiago, eu acho que eu queria uma coisa relativa à história da matemática, Thiago, e eu acho interessante o livro que eu deixei lá. Eu acho que é um livro bacana para a gente se basear um pouco, porque ele conta a história das coisas e tudo mais, e aí de repente a gente pode fazer uma resenha dos outros capítulos. Eu não vi ainda o trabalho de vocês, se algum de vocês mandou, mas eu pedi uma resenha, não foi? Sobre o capítulo 2 do Cauchy, não foi isso? Alô? Bom, você mandou 4 trabalhos já. Acho que 2 são 4 resumo, trabalhos, 2 né? são listas. Isso aí. 2 são resumos e 2 são listas. Exatamente. Esse resumo você O deve estar primeiro, falando, deve ser o trabalho 3. eu acho que é o trabalho 4. É 4? Porque a lista, eu mandei 2 listas. Essa semana, quarta-feira, eu também posto mais uma lista. Eu tô Eita, com ele pô. aberto aqui, ó. Tem essa redação sobre Cauchy, Isso, tem a lista de exatamente. análise real e tem um resumo. E Eu acho que essa esse é o semana, quarto, né? Essa redação sobre Cauchy. isso. E essa semana vai ter mais uma lista aí sobre funções contínuas, em essência. Tá? Mas aí, assim, vai ser essa semana e a próxima sobre funções contínuas. Como se fosse, digamos assim, né, uma coisa mais geral sobre funções contínuas. Mas mesmo esquema, tá? Só 5 exercícios. Eu sei que o bicho está pegando, mas é difícil. Gente, eu vou enganar vocês, não. Semana passada eu não consegui atender vocês. Essa semana eu também não vou conseguir atender, porque eu tô com uma demanda de entrega, a EAD aí, o povo que está na EAD, sabe que está no final do período. Eu estou com uma demanda grande de coisas para fazer. Então, assim, de repente, em janeiro eu consigo tirar dúvidas melhor com vocês, ou até um pouco mais para o final do mês, aí, se for o caso, depois do dia 20, porque para essas semanas agora tá bem complicado de eu conseguir atender vocês, tá? Assim, estou sendo bem sincero, porque, bom, enfim, faz parte aí do trabalho eu tentar tirar a dúvida de vocês aí também durante o período, então, assim, não estou conseguindo agora, mas aí vamos deixar para depois do dia 20, que aí eu acho que fica melhor para mim, pelo menos, Perfeitamente. tá? Não vou parar de gravar. Interromper a gravação.